Podemos dizer que a Terra é apenas um grão de poeira em meio à vastidão do universo. A nossa galáxia é como uma cidade que pertence a um país chamado Grupo Local e que faz parte de algo muito maior, um continente. Isso representa um sistema em grande escala, lar de milhares de galáxias, o que é conhecido como superaglomerado. Os aglomerados de galáxias são imensas estruturas ligadas pela gravidade. Eles são considerados raros e possuem fenômenos únicos, frutos desse tipo de ambiente. Como são formados os aglomerados de galáxias? Por que eles são tão interessantes para a astronomia? E como a ciência do GMT poderá contribuir nesses estudos? Dois astrônomos do século XVIII descobriram as primeiras evidências dessas estruturas. Um deles foi o francês Charles Messier, eternizado por seu trabalho chamado de Catálogo Messier, sendo essa uma lista de mais de 100 objetos astronômicos, incluindo galáxias do aglomerado de Virgo. O outro foi o inglês William Herschel, mais conhecido por ter descoberto o planeta Urano, e foi responsável por catalogar uma grande quantidade de objetos astronômicos, incluindo uma concentração de nebulosas no aglomerado de Coma. O seu trabalho foi essencial para entendermos que existiam outras galáxias além da Via Láctea. Os aglomerados são considerados os maiores objetos ligados pela gravidade que já estão em equilíbrio no universo observável. Isso está refletido em seus números colossais, e alguns deles podem ultrapassar 20 milhões de anos-luz de diâmetro. A matéria escura corresponde a cerca de 85% da massa dos aglomerados. É ela que exerce a atração gravitacional sobre as galáxias e as mantém unidas. 10 a 13% são preenchidos por gás intraaglomerado mais quente do que o núcleo do Sol, e que pode ser observado em raio-x. Ainda tem de 2 a 4% da massa que representam as galáxias. Em sua maioria, as galáxias elípticas costumam estar localizadas nos centros dos aglomerados, possuindo as estrelas mais velhas e avermelhadas. Já as galáxias espirais, repletas de jovens estrelas azuis, estão mais afastadas. A gente costuma chamar estruturas que têm entre 10 a 14 e um pouco mais de 10 a 15 massas solares de aglomerados de galáxias. Abaixo de 10 a 14 massas solares, a gente costuma chamar de grupos de galáxias. Agora, para as estruturas maiores, acima de algumas vezes 10 a 15 massas solares, nós chamamos de superaglomerados de galáxias. Algo muito interessante sobre essas estruturas é que elas ainda estão em evolução. Podemos observar colisões, fusões de grupos de galáxias com aglomerados e colisões entre os próprios aglomerados. Esses processos são os mais energéticos do cosmos. A observação dessas estruturas é possível em diversos comprimentos de onda. As galáxias são observadas pelo comprimento de onda óptico e pelo infravermelho. Já alguns telescópios espaciais usam o raio-x para detectar o meio intraaglomerado repleto de plasma e gás quente. Esse gás que preenche os aglomerados é formado por hidrogênio e hélio, mas ao longo do tempo o número de elementos mais pesados aumenta. Encontramos, por exemplo, oxigênio e ferro, que são produzidos no interior das estrelas, que explodem na forma de supernovas ao fim de suas vidas e espalham os elementos no meio intraaglomerado. As lentes gravitacionais são grandes aliadas nessas observações. Com elas, podemos mapear a massa total dessas estruturas com grande precisão. Também permitem que os aglomerados sejam usados como telescópios naturais para observar as galáxias mais fracas e distantes já descobertas. Primeiro se formam as pequenas estruturas e essas pequenas estruturas vão se juntando, formando as estruturas maiores. Então, nesse processo do menor para o maior, os aglomerados de galáxias são as últimas estruturas realmente que já estão formadas no universo. Então, estudar aglomerados de galáxias vai dar para a gente uma ideia de como é a evolução desse processo no universo. E com isso a gente vai ter um entendimento melhor da natureza do universo, da natureza, por exemplo, da matéria escura, de energia escura, que tem aqui no nosso universo. A nova geração de telescópios permitirá o estudo de diversas áreas de pesquisa. Eles irão explorar os protoaglomerados, que são as estruturas distantes e que foram responsáveis pela formação dos aglomerados observados hoje.
Os telescópios irão detectar as galáxias que perderam seu gás interestelar ao entrarem nos aglomerados. Isso aconteceu graças à pressão de arraste, comprimindo e deformando o gás que se torna ionizado, fazendo com que ele se estenda para fora da galáxia, criando longas estruturas em forma de tentáculos. Por isso, elas são chamadas de águas-vivas ou medusas. Essas galáxias tão diferentes fornecem informações sobre a interação entre as galáxias e os ambientes mais densos dos aglomerados. Também será possível estudar a luz difusa intraaglomerado. Ela ocorre quando as estrelas são arrancadas das galáxias em grupos por causa do efeito de maré. Essas estrelas se espalham entre as galáxias e emitem uma luz difusa de brilho superficial muito fraco. O telescópio GMT vai ser muito importante no estudo de aglomerados de galáxias, porque como ele tem uma área coletora muito grande, a gente vai conseguir enxergar objetos muito distantes. Então, nós estudamos aglomerados de galáxias através de raio-x, mandando telescópios espaciais em órbita da Terra que observam esses objetos. Então, combinando observações espaciais de raio-x com observações do GMT no óptico ou no infravermelho, a gente vai ter um entendimento muito melhor também da natureza dessas estruturas. Todas essas enormes estruturas, desde as mais simples galáxias até os superaglomerados, estão interconectados na teia cósmica, reunindo tudo o que forma o nosso universo. Essas formações são as maiores estruturas conhecidas, podendo se estender por centenas de milhões de anos-luz. O estudo dessas grandes escalas permitirá desvendarmos os grandes mistérios sobre a origem do cosmos. Isso abre caminho para que os cientistas entendam, principalmente, o efeito da matéria e energia escuras, a formação e a evolução das galáxias.